Bom dia, seres preciosos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história da Elizabeth Short, mais conhecida como a Dália Negra. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Silviberto, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. A Elizabeth Short, se você der um Google, ela vai aparecer como atriz. Só que não, ela nunca foi uma atriz e ela realmente se tornou famosa depois do seu falecimento. Um dos crimes mais hediondos que o mundo já viu, teve uma repercussão mundial na época, foi em janeiro de 1947. Também tem gente querendo participar do vídeo. Os meus vídeos não são editados, então acontece isso, tá? Mas faz parte, né, Lola? Bom dia pra você também. Voltando ao assunto, ela foi encontrada desmembrada num terreno baldio em Los Angeles, e foi encontrada por uma mulher que passeava com sua filhinha de 3 anos. Quando ela olhou, ela achou que era um manequim de loja desmontado, coberto por um lençol. Não, era um corpo humano, partido em dois, vários órgãos retirados, partes de pele retiradas, e a polícia descobriu que os cortes cirúrgicos, algo feito por alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Não havia sangue, o sangue dela foi totalmente drenado, o corpo foi esfregado, não tinha uma pegada, nada. A verdade é, Elizabeth Short nasceu em Massachusetts e quando ela tinha 12 anos, o pai sumiu, só que ele fez parecer que ele tinha suicidado. E a mãe criou ela e os irmãos sozinha. Até que um dia eles levam um baita susto, recebendo uma carta do pai que eles achavam que não estava mais vivo. Um tempo depois, o pai chamou a filha mais velha, a Elizabeth, para morar com ele na Califórnia. Aí ela achou ótimo e foi. Não é certo se ela tinha ou não pretensões artísticas. O fato é que ela era muito bonita, ela fez alguns trabalhos como modelo, mas a maior parte do tempo ela foi caixa. Ela trabalhou no aeroporto de San Diego, onde ela fez muita amizade com os militares. Em Los Angeles, ela era muito vista no Hotel Cecil, ou Cecil, que fica em Skid Row, que é um hotel assim... Ele é considerado mal assombrado pela quantidade de pessoas que iam lá para tirar a própria vida. Muitos casos. Futuramente eu farei um vídeo sobre esse hotel, porque tem fatos muito bizarros e interessantes até. E às vezes tem muita gente que fala, o Hotel Cecil foi o último lugar que ela foi vista viva. Não, foi o Fillmore. E ela, como ela foi parar lá? Ela estava em San Diego e ela tinha feito amizade com um rapaz que era caixeiro viajante. Eles nunca tiveram nada. Era do tipo, saíam para tomar um sorvete. Ele mesmo disse que foi uma coisa meio platônica, mas ele foi perseguido por isso a vida inteira. Ele foi perturbado e ele acabou entrando numa depressão muito grande e tirou a própria vida num dia 2 de janeiro, que foi a data do assassinato dela. Ele não aguentou. Então, para tentar descobrir o assassino da Dália Negra,
Muitas vidas foram bagunçadas, perturbadas. Mas o fato é que o pai dela dizia que ela era preguiçosa, não gostava de fazer serviço de casa. Ela ia morar em repúblicas, em pensões, mas o pessoal também se irritava com ela porque ela não gostava muito de trabalhar. E a maior aspiração dela era encontrar um sugar daddy, um patrocinador, né? Um cara mais velho que a bancasse nos luxos que ela... E ela levava uma vida assim como se ela fosse uma modelo. Dizem que ela era muito deslumbrada, enfim. Mas não vem ao caso. Só que ela nunca foi atriz, não existe nenhum registro de que ela tenha tentado, pelo menos, fazer um teste. Então, dizer que a Elizabeth Short era atriz não é verdade. Tá? Só que esse caso virou quando, em 1999, George Hodel, um médico rico, proeminente, poderoso de Los Angeles, faleceu de causas naturais. E o filho dele recebeu da madrasta algumas fotos e uma pequena agenda, um caderno de anotações e mais alguns outros papéis. O filho dele, Steve Hodel, escreveu 3 livros. Essa história virou uma série chamada I Am the Night, que é da TNT. O George Hodel era amigo de artistas, pintores, políticos. O John Huston, o pai da Angélica Houston, era um dos amigos que vivia na casa dele. E a mansão deles, em Los Angeles, ela existe até hoje. Ela é chamada de Snowden House. Fica no bairro de Los Feliz. Ela foi construída pelo Lloyd Wright Jr., assim como o pai dele, Frank Lloyd Wright, foi um dos principais arquitetos modernistas. Eles construíram coisas fantásticas que eu falo num próximo vídeo. É tanto assunto que vai ter muito vídeo. E o George era um detetive aposentado do LAPD, do Departamento de Polícia de Los Angeles, com um currículo de pelo menos 300 homicídios resolvidos. Ele estava aposentado. E, para surpresa, ele encontrou fotos do pai dele com a Elizabeth Short, fotos dela, algumas anotações bem bizarras. O George Hodel, ele comandava uma clínica que tratava de doenças sexualmente transmissíveis. Então ele tinha a elite de Hollywood na mão, porque ele sabia quem tinha o quê. E o departamento de polícia de Los Angeles era algo absurdamente corrupto. E o pai dele tinha muito dinheiro. A casa meio que caiu quando o George e os irmãos dele foram enviados para uma escola militar. E eles tinham uma meia-irmã, que era filha do pai dele com a primeira mulher, que se chamava Tamar Hodel, que depois foi mãe da Fauna Hodel, que existe também muita história interessante sobre ela. A Tamar, então, na época, com 15 anos, estava grávida do próprio pai. E ela foi enviada para São Francisco para ter essa criança e dar como adoção, mas no fim ela fez alguma coisa que ela acabou criando a menina. A Fauna só soube da verdadeira paternidade dela quando a mãe já estava no fim da vida. E
O que é mais assim assustador é que existiu nos Estados Unidos um serial killer que agiu durante décadas no norte da Califórnia, que ficou conhecido como o Zodíaco, por causa do... Tem um cavalo passando e as minhas cachorras piram quando passa cavalo. Ah, não é cavalo, é o tio do Biju. É uma traquinha dele. Desculpa, enfim. Vem cá, vem mãe. Enfim, o Steve Rodell abriu uma investigação por conta dele, se uniu ao Departamento de Polícia de Los Angeles e eles conseguiram juntar as peças. Aí apareceu uma pessoa que conhecia alguns códigos, uns criptogramas, e disse que decifrou que a assinatura do Zodíaco, se você tentasse decifrar, daria o nome Rodell ao contrário. O George Rodell tinha falecido em 1999. Quando a coisa começou a pegar pro lado dele, por causa da filha, da Tamar, ele foi embora para as Filipinas. O que aconteceu nas Filipinas? Aconteceram assassinatos idênticos. Então ficou conhecido como o Jigsaw, né? O desmembrado. Outro caso, a polícia grampeou a casa dele inteira e ouviram um diálogo dele com um amigo dizendo: eles não podem perguntar nada para minha secretária porque ela está morta. Supostamente a secretária dele morreu por causa de uma overdose. Mas, aparentemente... E depois apareceu o assassino do batom, que escrevia com batom no corpo das vítimas as letras BD, remetendo a Black Dahlia. Depois o Zodíaco. E o retrato falado que duas vítimas que escaparam do Zodíaco conseguiram fazer era muito parecido com George Rodell. Ele era um cara que tinha um QI altíssimo, ele era muito inteligente, ele era um pianista virtuoso, só que ele nunca conseguiu a fama da forma que ele queria. Então ele foi para a faculdade de medicina, mas era um cara que guardava muito ódio dentro dele. E as vítimas foram todas mulheres ou jovens casais. A polícia da Califórnia nunca conseguiu pegar o Zodíaco. E alguns policiais acham que até hoje ele está vivo. Ele mandava cartas provocando a polícia. Ele, assim como fez o da Dália Negra, o do batom, ele sabia o endereço da família das vítimas e ele mandava cartas aterrorizantes para as famílias das vítimas, para a polícia. Ele fazia colagens com palavras de jornal. Uma única vez encontraram uma impressão digital, mas não conseguiram confirmar com os arquivos do FBI. Conseguiram depois que o George, o filho, fez a investigação. Ainda existe gente dizendo que não, que o Steve Rodell é só um cara ressentido com o pai, que resolveu capitalizar em cima disso. Mas eu assisti vários vídeos sobre o assunto. E não é um trabalho de um amador. Não é um trabalho de um amador. Ele fez uma série de 3 livros. Esses 3 livros deram origem
a série I Am the Night. Eu ainda não vi, mas eu quero ver se eu descubro um jeito de ver. Ela é da TNT, não tem na Netflix. Enfim, essa é a história da Dália Negra. E hoje em dia, investigadores paranormais dizem que a Snowden House, ou Snowden Mansion, é um lugar de alta atividade paranormal. O jeito que ela foi construída já é meio bizarro, porque ela parece um templo maia, com blocos de concreto. É bonita, mas é assustadora. Assim como o Biltmore e o Cecil, é considerada um dos locais com mais, e também a Cielo Drive, um dos locais com mais atividade paranormal em Los Angeles. Então esse foi o vídeo de hoje, a história da Black Dahlia, Elizabeth Short, que viveu perigosamente, brincou com o destino, viveu apenas 22 anos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, logo eu volto com mais um. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, se o YouTube deixar, né? Gratidão e até a próxima.